Esse que se esconder do Senhor, que é o onipresente, o onipotente, o onisciente, chega a ser cômico. E aí eu fiz questão de ouvir algumas pregações sobre Jonas. E na maioria delas, Jonas é tratado por alguns, que fazem a apresentação da pregação como um covarde, como alguém que se acovardou, como alguém que não atendeu o chamado de Deus. E eu quero fazer uma consideração sobre o povo de Nínive. Para quem não sabe, Nínive era a capital da Síria, que era um povo que perseguia muito o povo de Israel, que era conhecido por ser um povo extremamente violento. Em alguns casos, o povo de Nínive, que eram os assírios, chegavam a esfolar as pessoas vivas. Era um povo que era idólatra, que adorava o Deus Dagon, que Deus para ele era Deus Dagon. Então, ou seja, imagine você hoje ser chamado para entregar para um povo extremamente violento, extremamente idólatra de deuses pagãos, e além de tudo, um povo que perseguia o povo de Israel, que era conhecido por matar e perseguir o povo de Israel. Será que nós teríamos coragem? E além disso, esqueçamos a questão da coragem ou do medo de Jonas. Pensemos, esse povo persegue o meu povo, o povo que é o meu Deus, e Deus quer ter misericórdia por ele. Eu não vou lá alertar não, que eles sejam destruídos. Será que Jonas foi covarde? Será que Jonas se revoltou contra Deus naquele momento, não quis cumprir a sua vontade, porque ele era medroso? Ou será que realmente ele não queria que aquele povo fosse salvo, porque ele sabia que Deus poderia salvá-lo, mudar o coração deles, por conta de toda a perseguição ao seu Deus, ao seu povo? Então é uma questão para a gente se refletir. E ao mesmo tempo, alguns pregadores dizem, Jonas não atendeu o chamado de Deus, tentou fugir. E eu lendo esse versículo, fazendo o estudo de quem era o povo de Nínive, e fazendo um pouco do estudo de Jonas, que é muito pequena a sua passagem na Bíblia, mas eu acho que ela tem um peso. Dentro do estudo, eu não vi ninguém tendo essa visão. Talvez até, pastor, não seja a visão mais correta, mas ao fim da pregação eu vou colocar qual foi o ponto que eu cheguei. Será que Deus foi surpreendido por Jonas não atender o seu pedido? Deus pode ser realmente surpreendido, por mais que estejamos o livre-arbítrio? Será mesmo que Deus, eu vou chamar Jonas porque ele vai me atender? Deus sabia que Jonas ia recuar. Deus já tinha tudo programado. Deus não é um Deus qualquer, não é como os deuses de Nínive, que Nínive idolatrava. Deus não é surpreendido nunca. Deus sabia todo o desfecho, tudo que ia acontecer já estava programado, porque o nosso Deus, Ele sabe todas as coisas, nada foge ao seu controle. E eu fazendo a leitura desse versículo, vendo várias pregações, procurando lá, eu não vi ninguém ter essa visão que eu tive, pelo menos eu não encontrei. Mas eu não concordo que Jonas era covarde, eu não concordo que Deus talvez chamou Jonas e que Jonas negou o pedido de Deus. Tudo já estava escrito, tudo já estava desenhado. Eu não tenho dúvidas disso, porque eu conheço o nosso Deus. E ao fim da pregação, é o que eu quero trazer para os irmãos, para que a gente possa refletir sobre o papel, o verdadeiro papel que Jonas teve. Então a gente continuando. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava pronto para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e chamaram a cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, tendo-se deitado, e dormia um profundo sono. É estranho, que Jonas, no meio de uma tempestade, tenha adormecido, uma tempestade que quase quebrava o navio. E nesse momento, uma coisa que foi ele que começou a me chamar a atenção: o que os marinheiros fizeram? Cada um adore ao seu Deus e peça ao seu Deus para que nos proteja e nos livre dessa tempestade. O que me traz essa reflexão? Os marinheiros não tinham como Deus o mesmo Deus de Jonas. Cada um tinha o seu Deus, que era comum naquela época. A idolatria a vários deuses, haviam vários povos. Então, cada um aqui reza para o seu Deus: o Deus Sol, o Deus Dagon de Nínive. Cada um faça suas
suas preces e suas orações ao seu Deus e peça para que nos livre dessa tempestade. Ou seja, os marinheiros eram pagãos. Foi a interpretação que eu cheguei, porque nenhum deles adorava o Deus de Jonas, cada um tinha o seu Deus. E o que eles fizeram depois de orar, e os deuses deles não atenderem? Vamos jogar fora as cargas. E diante de todo esse caos, Jonas permanecia dormindo. Uma coisa que eu percebi também é que cada vez que Jonas não atendia o pedido de Deus, ele se afundava mais em pecado. Ele descia ao porão, ele estava tentando se esconder, ele não estava no convés do navio, aproveitando a viagem, desfrutando aquele mar que inicialmente era tranquilo. Ele foi cada vez descendo mais, se afundando mais no porão, e Jonas foi se perdendo. E essa questão do sono também eu acho que foi algo programado. Deixe que eles orem aos seus deuses, deixe que eles joguem fora o que eles tinham de mais valioso, porque as cargas nessa época eram meio de subsistência desses povos, era de onde eles tiravam. Então, para que um marinheiro lançasse fora suas cargas, é porque realmente ele estava temendo pela sua vida, estava temendo fortemente que a sua embarcação viesse a pique, que ela afundasse. Então se jogam todas as cargas, naquele desespero, se oram aos seus deuses pagãos, cada um olha ao seu Deus, não está dando certo, então vamos aliviar a carga, e joga fora. Mas o pecado não era a carga, o problema não era a carga que estava no convés, o problema é o pecado que estava no porão, era aquela desobediência. Jonas era desobediente, o pecado estava em Jonas. Então nada do que fizeram trouxe resultado, nem orar aos seus deuses, nem jogar fora o que eles tinham de mais precioso. E aí uma coisa que eu também me trouxe a reflexão: quando o pecado se instala, tudo que é de mais precioso nós perdemos. A família, o lar, a saúde. Quanto mais nós deixamos que o pecado se instale em nós, mais as coisas que nos são caras, mais as coisas que nos são preciosas são perdidas. E não foi diferente com esses marinheiros, embora a sua idolatria não fosse inicialmente o problema do seu pecado. Eles não eram o problema naquela embarcação, as cargas não eram o problema naquela embarcação. O problema naquela embarcação era Jonas. Mas até então, mesmo eles estavam ali perdendo tudo que era de mais precioso por conta do pecado que estava obscuro. E aí é o que eu digo: o pecado tem que ser trazido à luz, tem que ser jogado ao mar. Foi o tema que esse versículo trouxe para mim. E dentro dessa reflexão, após jogarem fora as cargas, após tentarem de todas as maneiras, implorando aos seus deuses, o mestre do navio chegou-se a ele e disse: o que tens, dormiu? Levanta-te, clama ao teu Deus. Ou seja, o Deus de Jonas não era o Deus deles, cada um tinha um Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia a cada um ao seu companheiro: vinde e lancei sorte, para que saibamos por que causa sobreveio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles começaram a entender que o problema era Jonas, que o pecado que estava se caindo, que a revolta do Deus de Jonas estava se voltando contra eles pela desobediência de Jonas. Então eles disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nós sobreveio esse mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Eles queriam saber de Jonas, eles já tinham identificado o problema, porque já que já te veio, já tinham orado para seus deuses, resolveu. Já tinham aliviado a carga, não resolveu. A única coisa que faltava ser interpelada era Jonas. E ele lhes disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Ou seja, Jonas disse que ele recebeu uma missão de Deus e ele fugiu dessa missão. Então nesse momento eles sabiam que o problema era Jonas. E seguindo aqui,
em Jonas 11:15, disseram eles: que te faremos nós para que o mar nos acalme, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Ou seja, aquela tempestade não estava melhorando. Tudo que foi feito até o momento, mesmo no momento que eles detectaram que Jonas seria o problema, a tempestade não passava, as coisas não melhoravam, então algo devia ser feito. E ele lhes disse: lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio grande tempestade. Então Jonas mais uma vez ratifica que o problema é ele, que ele seja lançado ao mar. Nesse momento, o pecado que estava escondido no porão veio à tona, o pecado que estava ali obscuro foi revelado. E qual foi a ação daqueles homens? Entretanto, os homens remavam para fazer o navio voltar à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Mesmo sabendo que o problema era Jonas, que o pecado era Jonas, que a solução seria tirar Jonas ao mar, eles relutaram. Isso muitas vezes é na nossa vida. Nós sabemos qual é o pecado, nós sabemos o que temos que fazer, só que nós relutamos, nós tentamos barganhar, nós tentamos um subterfúgio para não tomar a atitude que deveria ser tomada. E esses marinheiros, da mesma forma, tentaram outra manobra para não se livrar daquele problema que seria Jonas. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria, mesmo tendo que se livrar do pecado que era Jonas, já que esse pecado teria que ser lançado ao mar, e provavelmente na cabeça de todos o desfecho de Jonas seria a morte. Eles ainda relutaram por alguns instantes. Por quê? Porque eles não queriam se livrar do pecado, com medo das consequências que seriam, achando que aquele sangue seria inocente, e não era. E após jogar Jonas para fora do barco, a tempestade se acabou. Então, irmãos, o que eu tirei desse versículo, dessas passagens? Que nós devemos nos livrar sim do nosso pecado, nessa manhã de Santa Ceia, onde vamos aqui estar em comunhão, repartindo o pão. Nós nos livrar do nosso pecado. Nós não podemos deixar que ele fique obscuro, que ele fique nos porões. Muitas vezes o pecado não está na luz, não está para que todos vejamos, ele está lá dentro de nós, algo escondido, que deve ser trazido. Eu não digo nem revelado, mas que tem que ser atirado ao mar, que você se livre dos seus pecados, que você não faça como eles, que quase pereceram por relutar e tomar a atitude certa. E agora, já tem mais um versículo que a gente vai até o 16, foi a conclusão que eu tirei. Jonas foi desobediente, Jonas foi medroso, Jonas fugiu do Senhor seu Deus. Como ele poderia ser? Ele era um profeta escolhido por Deus. Deus sabia qual seria o desfecho. Qual era a primeira missão de Jonas? Levar a mensagem de Deus para que o povo de Nínive, aquele povo idólatra, fosse salvo. Mas aí eu pensei, refletindo, eu falei: gente, mas por que Jonas teve que passar por tudo isso? E lembrei das 99, da ovelha perdida. Nínive eram as 99 que estavam ali também precisando ser salvas, mas havia uma ovelha pequena e insignificante que ninguém Aleluia, deu Jesus, atenção, glória a Deus. que eram os marinheiros daquele barco, que também eram idólatras, que também precisavam ser socorridos. Então Jonas, na minha humilde opinião, cumpriu todo o papel que Deus desenhou na sua vida. Jonas não foi covarde, Jonas não foi medroso. Jonas, por mais que tenha sido desobediente inicialmente, ele cumpriu o papel que Deus desenhou na sua vida. Isso nos traz também, irmãos, a reflexão de que Deus foi misericordioso,
estava querendo ser misericordioso com Nínive, queria que a palavra dele fosse levada para que eles fossem salvos. Foi misericordioso com Jonas, deu uma segunda chance, porque nós acredito que a maioria sabe o desfecho da passagem, né? Que ele foi engolido por um grande peixe, depois de 3 dias e 3 noites, ele foi colocado na praia para que ele pudesse cumprir a sua missão em mim, ou seja, Deus proveu tudo desde o início. E quando eu disse daquela ovelhinha desgarrada, aquela pequena ovelha, que muitas pessoas eu acho que não se aperceberam que eram aqueles marinheiros, por que eu digo que a missão de Jonas era lá? Eles oravam a outros deuses, eles perdiam tudo que era precioso, mas no final, após jogar Jonas, que era o pecado, após ver o mar cessar a sua bravura, a tempestade era de ser cessada pela ação do Deus de Jonas, temeram, pois, estes homens ao Senhor com um grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos a eles. Jonas salvou aqueles marinheiros, não só da tempestade, salvou de sua idolatria. Jonas, no final, foi instrumento de Deus, foi utilizado conforme Deus queria, porque Deus, como conhecedor de todas as coisas, ele sabia que Jonas ia fugir, sabia que Jonas ia pagar pelo pecado, pagando a sua passagem para embarcar naquele barco, iria se esconder lá no porão para que ninguém visse, para tentar se esconder de Deus, mas no fim Jonas foi instrumento de Deus. Então que nós possamos trazer isso para as nossas vidas, por mais que tenhamos sim o livre-arbítrio, Deus nos dá a escolha. Quando Deus tem traçado alguma coisa nas nossas vidas, isso vai se cumprir. Não importa se tenhamos medo, não importa se sejamos desobedientes, Deus vai fazer a sua vontade prevalecer. Amém? Glória a Deus. Pastor, aqui a pregação.